Estamos aqui para uma análise profunda de uma das narrativas mais intrigantes e desafiadoras da Bíblia, o livro de Jó. Isso mesmo. Temos em mãos a história desse homem justo, próspero, que de repente vê sua vida virar do avesso. Exatamente, é uma história que começa com uma cena quase inimaginável, né? Um diálogo lá no céu entre Deus e uma figura conhecida como Satanás, o acusador. O acusador. Que coloca em dúvida a integridade da fé de Jó. E a nossa missão aqui é justamente desvendar as camadas dessa história tão antiga. Vamos seguir a trajetória de Jó, desde a vida abençoada até as perdas devastadoras. Passando pelos debates intensos com os amigos. E culminando numa resposta divina que, olha, surpreende. O que essa narrativa realmente nos diz sobre fé, sofrimento, a natureza de Deus. É uma jornada que leva a gente a questionar, sabe? Aquelas ideias mais comuns sobre justiça divina, sobre recompensa. Vamos acompanhar Jó na dor, no questionamento honesto e, por fim, num encontro bem transformador com o Criador. Então preparem-se, porque essa análise envolve, apostas celestiais, calamidades em série, filosofia profunda disfarçada de poesia... E uma conclusão que desafia as expectativas. Ok, vamos mergulhar nisso. Primeiro, a gente conhece Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, morador da terra de Uz. E muito rico, né? Pai de 10 filhos, descrito como o maior homem do Oriente. Extremamente piedoso. Sim, a introdução já coloca a Jó lá no alto como exemplo máximo de retidão e bênção. Mas aí a cena muda. Muda bruscamente para o plano celestial. Deus elogia Jó diante dos seres celestiais e Satanás está lá. E é aí que a tensão começa. Aqui a coisa esquenta de verdade. Satanás lança a dúvida. Será que Jó serve a Deus por amor genuíno? Ou é só pelos benefícios? Ele desafia Deus basicamente dizendo: toque em tudo que ele tem e ele vai te amaldiçoar na tua cara. Uma provocação direta, né? Totalmente. Uma provocação à sinceridade da fé humana. E, de forma surpreendente para muita gente, Deus aceita o desafio. Aceita. Sim. Permite que Satanás teste Jó, tirando os bens, os filhos, mas preservando a vida dele. O objetivo, claro, é verificar se a fé de Jó resiste, se ela é mais profunda que as circunstâncias. O que vem depois é uma sequência de tragédias assim, de tirar o fôlego. Mensageiros chegando um atrás do outro. É perda do gado, servos mortos. Ovelhas queimadas por um fogo do céu, camelos roubados, mais servos mortos. E o golpe final, o mais terrível, a morte de todos os 10 filhos. A casa onde eles estavam desaba. Tudo num dia só. Num único dia. A reação inicial de Jó é extraordinária. Ele demonstra luto, claro. Rasga as vestes, raspa a cabeça. Sinais profundos de luto, sim. Mas em vez de revolta, ele adora a Deus. Diz aquelas palavras famosas: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto faz questão de dizer: nisso tudo Jó não pecou, nem culpou a Deus. Exatamente, mas a aprovação não acaba aí, né? Não. Tem uma segunda cena no céu. Deus de novo aponta a firmeza de Jó, mesmo com tudo. E Satanás dobra a aposta, pele por pele. Toca nos ossos e na carne dele, e aí sim ele vai te amaldiçoar. A ideia é que a dor física quebraria Jó. E Deus permite de novo. Permite, com a condição de poupar a vida de Jó. Aí Satanás atinge Jó com feridas terríveis, da cabeça aos pés. Ele fica sentado em cinzas, se raspando com um caco. Nossa. E a esposa dele, vendo aquele sofrimento extremo, diz: ainda mantém sua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Duro ouvir isso da própria esposa. Muito. Mas Jó a repreende. Ele questiona: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E, de novo, o texto afirma que Jó não pecou com os lábios. É nesse estado lamentável que chegam os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar.
Isso, e a visão é tão chocante que eles ficam em silêncio, sentados com Jó por 7 dias e 7 noites. 7 dias de silêncio. Um silêncio pesado, sabe? Carregado de dor, de perplexidade, mostra a profundidade do choque e talvez um respeito inicial pela dor dele. Mas é um silêncio que precede a tempestade. Exatamente. Após os 7 dias, Jó finalmente fala. E olha, não são mais palavras de resignação. Ele explode. No lamento, assim, lancinante. Amaldiçoa o dia em que nasceu, desejando nunca ter existido. Pereça o dia em que nasci, ele clama. Dados de alma é o desabafo de alguém que chegou no limite absoluto, sabe? Sentindo que a própria existência virou um fardo. E esse lamento abre a porta para o longo debate que vem a seguir. Que debate? Os amigos que vieram para consolar acabam virando tipo antagonistas teológicos. Eles partem daquela premissa muito comum na época, né? A teologia da retribuição. Isso, a ideia de que Deus é justo e por isso recompensa os bons e pune os maus nesta vida. Para eles a lógica é simples. Se Jó tá sofrendo tanto assim, Deve ter cometido algum pecado grave, mesmo que escondido. eles tentam encaixar a situação de Jó nesse modelo, né? Exato. Ele começa mais cauteloso, mas logo insinua a culpa. Lembra-te, qual inocente jamais pereceu? Ele até conta uma suposta visão para reforçar o ponto. E aconselha Jó a ver o sofrimento como disciplina divina. Jó reage, claro, defende a validade do lamento dele, diz que a dor é imensa, critica a falta de compaixão dos amigos e, crucialmente, ele mantém a inocência, mas começa a expressar essa sensação de ser injustamente perseguido por Deus. Ele não entende por que Deus se importaria tanto em vigiá-lo e afligi-lo. Aí vem Bildade mais direto. Sugere que os filhos de Jó morreram pelos próprios pecados deles. E insiste que Jó busque a Deus se ele for puro. E Zofar é ainda mais duro, acusa Jó de falar demais e ainda afirma que o castigo dele é inferior ao que os pecados dele merecem. Uma acusação brutal. Nossa. O que se segue são vários ciclos dessa argumentação. Os amigos ficam cada vez mais rígidos, detalhando o destino terrível dos ímpios e aplicando isso implicitamente a Jó. Eles representam uma teologia meio dogmática que não consegue lidar com a complexidade do sofrimento inocente. E Jó, ele não cede. Defende a integridade dele com paixão, desafia a lógica simplista deles. Num ponto-chave, ele pergunta: por que tantos ímpios prosperam e vivem vidas longas e tranquilas? Isso no capítulo 21. É um golpe direto na teologia da retribuição deles. Ao mesmo tempo, a angústia dele cresce, e ele expressa um desejo cada vez maior de confrontar Deus diretamente, de entender o porquê. E mesmo no meio do desespero, surgem aqueles momentos de fé notáveis. A famosa declaração no capítulo 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mostra uma esperança que coexiste com a dor e a dúvida, né? Sim, ele está lutando com Deus, não apenas contra ele. Depois dessa troca intensa, vem o capítulo 28, um interlúdio poético. Um hino à sabedoria. Onde ela pode ser encontrada? É lindo esse capítulo. Descreve a habilidade humana em explorar a terra por tesouros, mas a sabedoria, ela é mais valiosa e inacessível. Só Deus conhece o caminho dela. E o poema conclui conectando sabedoria ao caráter inicial de Jó. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. Reforça um tema central, mas de outra perspectiva. Então Jó retoma a palavra para o monólogo final dele, capítulos 29 a 31. É uma defesa poderosa. Começa relembrando com nostalgia os dias de glória, né? Capítulo 29. Quando era respeitado, ajudava os necessitados, sentia a amizade de Deus. E o contraste com o presente no capítulo 30 é brutal. Totalmente. Ele descreve a humilhação, o desprezo até dos mais baixos, a dor física incessante, o sentimento de abandono e ataque por parte de Deus. E combina no capítulo 31 com aquele juramento de inocência. É impressionante. Sim, ele lista uma série de pecados, cobiça, falsidade, adultério, injustiça, falta de caridade, idolatria, e jura não ter cometido nenhum. E desafia Deus a apresentar acusações formais contra ele.
Aqui estão minhas últimas palavras, ele diz. É o ato de afirmação de integridade, quase. Desafiador. Ele recusa confessar pecados que não cometeu só para satisfazer a teologia dos amigos ou aplacar um Deus que ele sente ser injusto. Nesse ponto, quando todos se calam, surge Eliú, um personagem mais jovem que estava ouvindo tudo. E ele estava indignado, né? Sim, indignado com Jó por se justificar mais do que a Deus e com os amigos por não terem conseguido responder a Jó, fazendo parecer que Deus estava errado. Eliú discursa longamente, capítulos 32 a 37. Tenta oferecer uma perspectiva diferente. Argumenta que o sofrimento pode ser corretivo, instrutivo, não só punitivo. Ele reafirma a justiça e a grandeza de Deus. Exato. Enfatiza o poder divino na natureza, tempestades, neve, chuva, como algo muito além da nossa compreensão. Eliú meio que prepara o terreno, né? Porque logo depois que ele termina, Tem o clímax. o próprio Deus responde a Jó, falando do meio de um redemoinho. E a resposta não é nada do que se esperava. Definitivamente não. Deus não entra no mérito da aposta celestial, nem explica o motivo específico do sofrimento de Jó. Em vez disso, Deus confronta Jó com a própria limitação dele. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele pergunta. E segue com aquela série de perguntas retóricas avassaladoras sobre a criação. É uma viagem poética pelo cosmos, pela natureza. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem controla o mar? A alvorada? As constelações? Quem cuida dos animais selvagens, como os leões, os corvos? A intenção parece clara. Mostrar a Jó a imensidão da sabedoria e do poder divinos, em contraste com a pequenez do nosso entendimento. Se Jó mal consegue entender como funciona o mundo natural, como ele pode julgar os desígnios do Criador do Universo? A primeira resposta de Jó a essa fala de Deus é de submissão total, né? Sim, sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Ele prefere ficar calado. Mas Deus continua. Continua. Desafia Jó a demonstrar poder divino, a governar o mundo com justiça. E aí descreve duas criaturas impressionantes, Behemote e Leviatã. Hipopótamo, crocodilo, figuras míticas, seja o que for, simbolizam forças poderosas, indomáveis. Que, no entanto, estão sob o domínio de Deus. A descrição do Leviatã no capítulo 41 é muito vívida, uma criatura invencível, temível. Rei sobre os animais orgulhosos. Exato. O ponto é reforçar a soberania absoluta de Deus sobre tudo, até sobre o que parece mais caótico e ameaçador. Diante dessa demonstração toda, Jó tem sua resposta final. E ele reconhece a onipotência de Deus e a própria ignorância. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não conhecia. E então vem o verso-chave, talvez o coração da resolução de Jó, lá no capítulo 42. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem nos meus olhos. Essa experiência direta, essa teofania, muda tudo para ele. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E é importante entender esse arrependimento, né? Não é Jó admitindo que pecou e por isso sofreu. O livro nunca faz essa ligação direta que os amigos defendiam. É mais um arrependimento pela presunção dele em questionar Deus de uma perspectiva limitada. Exato. Uma transformação que vem do encontro com a grandeza divina, não da descoberta de uma culpa específica. E aí vem outra reviravolta, surpreendente. Deus se vira para os amigos de Jó e repreende. Diz que está irado com eles porque não falaram a verdade a respeito dele, como meu servo Jó. Isso é fascinante. Valida a jornada de Jó, então. De uma forma muito poderosa. Deus parece preferir a honestidade brutal de Jó, a luta dele, os questionamentos, a recusa em aceitar respostas fáceis. Mais do que a teologia certinha, mas incorreta e insensível dos amigos. Exatamente. A integridade da busca de Jó, mesmo na queixa, foi mais verdadeira aos olhos de Deus. E Deus pede que os amigos ofereçam sacrifícios e que Jó ore por eles. E a história termina com a restauração. Depois que Jó ora pelos amigos, Deus restaura a sorte dele em dobro. Riqueza, status e uma nova família. 7 filhos e 3 filhas,
com nomes registrados e que, olha que interessante, recebem herança junto com os irmãos. Sim, um detalhe significativo. Jó vive mais 140 anos, vê gerações de descendentes e morre velho e farto de dias. Uma conclusão que parece fechar o ciclo, restaurando a ordem inicial, mas com uma diferença fundamental. Jó passou pela prova e principalmente pelo encontro direto com Deus. Uau! Que jornada! Da prosperidade à ruína total, do lamento ao debate, do confronto com o divino à restauração. Então, afinal, qual é a grande mensagem aqui? Fica alguma lição clara? Olha, o livro de Jó parece resistir a uma única mensagem simples, sabe? Ele não dá uma resposta fácil para o porquê do sofrimento, especialmente do inocente. O que ele faz, então? O que ele faz é explorar a imensa distância entre a nossa perspectiva humana e a sabedoria divina. Desafia aquela ideia de que fé e retidão são um contrato que garante proteção e prosperidade. Entendi. Afirma a soberania e a sabedoria de Deus, sim, mas reconhece que os caminhos dele permanecem profundamente misteriosos para nós. E talvez a restauração mais significativa para Jó não tenha sido nem a riqueza, nem a nova família, mas sim aquele encontro transformador com Deus. Eu acredito que sim. Essa experiência parece ter aprofundado a fé e a compreensão dele de uma forma que nada mais poderia, mesmo sem responder todas as perguntas dele. Isso deixa a gente com uma questão para refletir. Exato. O que significa ter fé quando as explicações falham? Quando a dor persiste e Deus parece silencioso, até incompreensível? Como essa fé que sobrevive não apesar da luta, mas talvez através dela. Uma pergunta que ecoa, né? E que mantém um livro de Jó incrivelmente relevante e poderoso até hoje.